Ela cumprimenta você, mas você não entende o que está acontecendo. Ele tocou no seu braço, ele olhou em seus olhos por um segundo a mais do que o normal. Ele sorriu com um brilho estranho. Algo dentro de você sente isso, mas sua mente começa a duvidar. Será que estou imaginando coisas? Será que ela é assim com todo mundo? E enquanto você está confuso, outro homem já entendeu o sinal. E ele age. Porque o problema não é que ela não dá sinais. O problema é que você não sabe como lê-los. Ou pior, você os vê, mas não sabe o que fazer com eles. E assim, dia após dia, você perde oportunidades. Você perde mulheres que olhavam para você de forma diferente. Você perde o respeito daqueles que queriam vê-lo firme. Isso já aconteceu com você? Uma mulher que parecia interessada e de repente desapareceu? Não foi por acaso. Foi indecisão. Era falta de leitura. E acima de tudo, era uma falta de presença. Porque quando um homem está verdadeiramente presente, ele sabe exatamente quando uma mulher o está testando e quando uma mulher o chama. E a maneira como ela te cumprimenta diz mais do que você imagina. A maioria dos homens pensa que uma saudação é apenas um gesto social, mas para uma mulher, uma saudação é uma dança, uma dica, um exame silencioso. E se você não passar no teste no primeiro segundo, você está fora agora. A primeira impressão não é física, é energético. É a maneira como você entra em um espaço, a maneira como você olha, a maneira como você caminha em direção a ela. E quando ela te cumprimenta, ela não está esperando pelo seu sorriso. Ele está observando sua firmeza, seu centro, sua masculinidade. E aqui tudo começa. Neste vídeo, vou revelar os 3 sinais mais claros de que uma mulher te ama, expressos na maneira como ela te cumprimenta. Elas não são óbvias para todos, mas quando você aprende a vê-los, seu mundo mudará. Porque quando um homem começa a ver o que os outros ignoram, comece a agir como os homens que você lidera, como homens que conquistam sem implorar, como homens estoicos. E atenção, a terceira saudação é a mais perigosa e o mais comum. Poucos entendem isso, mas quando ela faz isso e você não reage como um homem, ela vai embora e ele nunca mais volta. Mas antes de revelar isso a você, preciso te fazer uma pergunta incômoda. Você realmente sabe como uma mulher te vê quando ela te cumprimenta? Ou você está projetando suas inseguranças em cada movimento dela? Porque pode não ser que ela não te ame, mas você mesmo está apagando o fogo que ela acendeu. Nos próximos minutos vou mostrar o que ninguém lhe explicou. Vou levar você para dentro da mente feminina. Vou te ensinar como usar a saudação de uma mulher para entrar no mundo dela. Mas primeiro, respire. E lembre-se, uma saudação não é apenas um gesto. É uma declaração silenciosa de interesse ou indiferença. E o que você faz em seguida? Isso muda tudo. Não foi coincidência. A mão dele roçou seu braço. Talvez ele tenha te abraçado meio segundo a mais do que o normal. Ou ele te beijou na bochecha. Mas seu corpo permaneceu próximo. Esse contato foi intencional. Porque o primeiro sinal de que uma mulher se sente atraída por você é o toque físico ao cumprimentá-lo. E não qualquer toque. Não é a saudação genérica que ela dá aos amigos. É um toque que busca. Ela observa como seu corpo reage. Procure por tensão, se você for embora, ou se você permanecer firme. Mas há um detalhe brutal que a maioria dos homens não entende. Ela não quer uma reação exagerada. Ele não quer ver você nervoso, nem mesmo sorrindo como uma criança animada. Ele quer sentir que você pode segurar esse momento, que seu toque não te quebre. E isso não o desespera. Isso também não confunde você. Porque quando uma mulher te toca, quando você a cumprimenta, ele está lhe dizendo: estou pronto para jogar. Mostre-me se você também está pronto. E se você ficar com medo, ou você exagera, você perdeu. Muitos homens acreditam que devem retribuir o toque com entusiasmo. Seja expressivo. Demonstre interesse imediato. Não. Um homem estoico não corre riscos. Não tenha pressa. Não reage com ansiedade. Ele observa. Ele sente. Ele deixa o gesto falar por si. E aí está o impacto. Quando ela te toca e você não muda seu centro, ela sente isso. Sinta-se no controle, que você pode conter sua energia sem absorvê-la. E isso a intriga, isso a excita, isso a atrai, porque a mulher quer provocar, mas ele também quer ver se você desiste ou continua no caminho certo. E aqui vem o ponto mais poderoso. Ela vai se lembrar de como você reagiu. Ele não vai dizer isso,
Ele não vai escrever. Ela não vai confessar isso para as amigas. Mas ele levará isso em sua memória. E se você exagerasse, ela se afastará lentamente. Nenhuma explicação. Mas se sua resposta foi masculina, serena, sólida, ela vai tocar em você novamente. Ele vai procurar desculpas para dizer olá para você novamente. Mais perto, mais suave, mais determinado. Porque quando uma mulher encontra um homem que sabe ler seu corpo, ele abre. E este é apenas o primeiro nível. Mas o segundo sinal é ainda mais complexo. Não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com os olhos. No próximo bloco, revelarei o momento exato em que o olhar de uma mulher se transforma em uma confissão silenciosa. Muitos veem isso, poucos entendem isso. E aqueles que o dominam, eles nunca mais andam sozinhos. Você a cumprimentou, ela sorriu, mas o que te marcou foram os olhos. Houve um segundo, talvez menos, em que ela te olhou de forma diferente, mais devagar, mais profunda, como se dissesse algo, sem mover os lábios. Esse é o segundo sinal claro de que ela está interessada. A pausa no olhar. A maioria dos homens ignora isso. Acham que é imaginação, ou confundem com educação. Mas uma mulher interessada não olha como as outras. Ela mantém o olhar. Ela estuda o seu rosto. Ela observa sua reação como quem procura uma falha, ou uma força. E esse olhar, quando vem no instante do cumprimento, é um teste silencioso. Ela quer ver como você reage. Se você sustenta, se você encara, ou se desvia, sorri nervoso, quebra o momento. O homem comum não aguenta esse olhar. Ele vacila, ele fala demais, ele quebra a atenção. Mas o homem estoico, ele sustenta. Ele não força o contato visual, mas também não o evita. Ele olha com calma, com firmeza, com presença. E nesse momento ela sente que está diante de algo raro. Um homem que não foge do feminino. Um homem que não tem medo da intensidade, porque o olhar feminino é um portal, e a maioria dos homens tem medo de atravessar. Mas aquele que atravessa é lembrado. Ela pode até se afastar depois, pode fingir desinteresse, pode mudar o assunto, mas algo dentro dela já foi tocado, porque a mulher deseja ser lida, não apenas observada. E um homem que consegue decifrar esse olhar, sem se gabar, sem se perder, é irresistível. Mas há algo ainda mais forte. Quando ela quebra o olhar, de propósito. Se ela sustenta o olhar, é sinal de interesse. Mas se ela te olha e depois desvia com um leve sorriso, cuidado, porque ali existe jogo, ali existe provocação, ali existe desejo. E se você cai na armadilha da ansiedade, se tenta preencher o silêncio com palavras, se tenta decifrar tudo com lógica, você perde. Mas se você permanece sereno, presente, silenciosamente firme, ela volta. Ela procura de novo o seu olhar. Ela quer saber mais, porque ela sente. Você viu, mas não se abalou. Você entendeu, mas não implorou. E isso a destrói por dentro, porque a maioria dos homens olha demais, ou não olha nada. Mas o homem que sabe ver, esse desarma qualquer defesa. E o terceiro sinal é o mais perigoso, é o mais traiçoeiro. É o que parece desinteresse, mas é na verdade o convite mais íntimo que uma mulher pode fazer sem dizer uma palavra. No próximo bloco, eu vou te mostrar como um gesto simples, que muitos homens ignoram, pode ser o chamado final para que você tome atitude. Se você errar aqui, ela se fecha para sempre, mas se acertar, ela se entrega como nunca. Você entra no ambiente. Ela está lá, mas não te cumprimenta. Ela olha para o lado. Finge distração, talvez até te evite, e você pensa, ela me ignorou, não tem interesse, é melhor esquecer. Mas o que você não sabe é que esse pode ser o sinal mais forte de todos. O terceiro sinal de que uma mulher está interessada é esse. Ela finge desinteresse para ver se você é homem o suficiente para atravessar o muro. E é aqui que a maioria dos homens falha, porque confundem provocação com rejeição, confundem teste com desprezo. Mas a mulher não quer te afastar. Ela quer ver quem você é quando não tem certeza. Ela quer saber se você só se aproxima quando tudo é fácil. Se você só se mostra interessado quando recebe aprovação clara. E se for assim, você já perdeu. Porque o verdadeiro homem, o homem estoico, não precisa de garantias. Ele percebe o jogo. Ele entende o silêncio.
e age com elegância. Ele se aproxima sem medo. Ele cumprimenta mesmo quando ela desvia o olhar. Ele mostra presença, sem se humilhar. E é justamente isso que a faz derreter por dentro. Porque o jogo dela não é sobre negar você. É sobre testar sua força emocional. Ela quer saber se você aguenta ou não. Quer ver se você consegue manter sua energia masculina mesmo diante do frio. E se você vacila, se magoa, se recua, ela sente que você não é homem para ela. Mas se você mantém o seu centro, se você responde com firmeza, com calma, com sutileza, ela muda, ela volta, ela suaviza, ela te olha de novo, mas agora com admiração. Porque no fundo, toda mulher quer um homem que não dependa da aprovação dela para ser quem é. E aqui está o segredo. O que parece indiferença, muitas vezes é convite. Um convite para que você lidere, para que você assuma o risco, para que você mostre coragem emocional. E quando você aceita esse convite sem arrogância, sem desespero, sem necessidade, ela se entrega, não de imediato, mas lentamente, profundamente, irreversivelmente. Porque nesse momento ela percebe, esse homem vê além, esse homem lê nas entrelinhas, esse homem não precisa de confirmação para agir com honra. Mas a maioria dos homens nunca chega a esse ponto. Eles se ofendem, eles reclamam, ou pior, eles imploram. O homem estoico, esse entende, esse cala, esse observa e age quando é o momento. E esse é o homem que ela não esquece. Esse é o homem que ela procura. No próximo bloco, vamos concluir com a forma exata de responder a cada um desses 3 sinais, sem perder sua masculinidade, sem cair em armadilhas emocionais e sem desperdiçar oportunidades. É aqui que a maioria erra. Mas se você entender o que vou te mostrar, vai dominar o jogo com silêncio, honra e presença. Ela te tocou ao te cumprimentar. Ela te olhou fundo, ou fingiu que não te viu. 3 formas diferentes, 3 linguagens femininas, mas todas com uma intenção por trás. Sentir quem você é e o que você faz diante disso define tudo. A maioria dos homens reage, quer dizer algo, quer conquistar, quer acelerar o processo, mas o homem que ela escolhe não corre, não grita, não se agita. Ele percebe, ele entende e ele responde com presença. Quando ela toca, ele não puxa, não se exalta, não tenta retribuir no mesmo instante. Ele apenas firma o corpo, respira, sustenta o momento como um homem que sabe o valor de um gesto. Quando ela olha, ele não desvia, mas também não invade. Ele encara com calma, devolve o olhar com serenidade e deixa que o silêncio diga mais do que qualquer palavra. E quando ela finge que não viu, ele não se ofende. Ele sabe que ali existe um teste e passa por ele com elegância, porque ele não age movido pela necessidade, ele age movido pela clareza. Ele sabe quem é e por isso ela sente que pode ser mulher ao lado dele. A resposta correta para cada um desses sinais nunca estará em uma técnica. Está no estado interno que você carrega. Se você estiver presente, calmo, enraizado, sua resposta será certa, mesmo em silêncio, mesmo com um gesto mínimo. Porque o que atrai a mulher não é o que você faz, é o que você é enquanto faz. E se você se torna o tipo de homem que não precisa provar nada, ela se entrega, não por palavras, mas pelo corpo, pelo olhar, pelo modo como ela passa a te saudar dali em diante. Porque o cumprimento muda, a energia muda, o clima muda. Agora ela sabe que diante dela está um homem que vê, um homem que sente, um homem que lidera. E esse homem você pode se tornar, não com frases prontas, não com máscaras, mas com estrutura, com autocontrole, com domínio sobre si mesmo. O estoicismo te dá essa base. Ele não ensina a seduzir, ensina a estar, ensina a resistir, ensina a sustentar o feminino sem precisar dominá-lo. E quando você vive isso, o jeito que você entra em um ambiente muda, o jeito que você é cumprimentado muda, e principalmente, o jeito que as mulheres te olham nunca mais será o mesmo. A escolha é sua, continuar confundindo sinais, ou aprender a escutar o que ela não diz, e responder como o homem que ela nunca vai esquecer.